Oi? Seu pai chegou? Então vamos iniciar então, né? Tudo bem aí? Isso. Vamos ficar em pé, vamos orar, agradecendo a Deus, por esse momento, por essa hora. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te louvar, agradecer, Pai, por essa manhã. E estamos iniciando aqui, Pai, esse processo de aulas, Pai, para batizar a vida dos teus filhos. E nós queremos te pedir a tua bênção, Pai, e que tudo aquilo que eles precisam aprender, que eles precisam colocar em prática, a tua graça e o teu favor alcance a vida de cada um deles agora, Pai, guardando, livrando de todo mal. Pai, eu quero repreender toda a ação do inimigo nessa hora também, que queira alcançar vantagem sobre as nossas vidas. Nós oramos desde já, agradecido ao Senhor. É no nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar. Eu quero, antes de iniciar, quero entregar aqui os planos das aulas. Quantas aulas serão? Serão 10 aulas. Opa, pode entrar. Vai lá. A cadeirinha lá. Isso. Tem mais uma cadeira ali. São 10 aulas, E eu vou entregar para vocês, esse plano de aula. Isso, a temperatura. Pegou aí? Pegou, né? Voltando aqui. Então, cadê você? Isso. São 10 aulas, A primeira aula a gente vai falar sobre salvação hoje, a segunda arrependimento, a terceira Bíblia, a quarta igreja. A quinta vai falar sobre o Espírito Santo, a sexta sobre a fé, a sétima oração, batismo, ceia do Senhor e prosperidade cristã. E aí a gente queria ver com vocês, se por acaso tiver algum domingo que vocês não puderem vir, aí vocês me avisam, A ideia também é estar gravando todas as aulas, para quem não vier, poder também passar depois para assistir e tal, E a gente acompanhar. E cada lição vai ter tarefa, para vocês fazerem durante a semana também. E é bem simples, qualquer dificuldade também é só falar, não vai ter nota, tranquilo, não vai... E não vai ter prova também, nesse sentido, tá bom? Alguma dúvida aí, alguma pergunta? Não, Todo mundo sabe o nome de todo mundo aqui ou não? Não? Então, queria começando aqui, por ela, aí você vai falar o seu nome, fica em pé, hein? Fala bem rapidinho o seu nome, só isso. Fernanda. Rafael. Mirelle. Diana. Tá. Riantino. A Clara. Riantino. Daniela. Alex. O Anderson. Alguma dúvida aí? Todo mundo entendeu o nome de todo mundo aí? Sim. Tá certo? Aí com o tempo vai acabar gravando, tá bom? Então hoje eu vou falar sobre salvação. Para vocês, o que vocês significa o que é salvação? Vocês têm alguma ideia do que seja salvação? Quando... Oi? Salvar alguma coisa? Salvar alguém? Salvar alguém? Como dados móveis estão desativados? Ó, até o celular quer falar. Não, fala para ele que ele está fora da aula. Mas vamos lá. Salvação, Quando a gente fala salvação, a gente está falando a respeito de Jesus, O que ele veio, qual o objetivo dele vir nessa terra, era realmente para salvar. Então a gente pode dizer uma definição, eu vou falar várias definições aqui, o que vem a ser salvação.
Né? Salvação, né, nós podemos dizer que é um resultado, né, da morte do Senhor Jesus Cristo ali na cruz, né, com o objetivo de livrar o homem, né, da condenação eterna por causa do pecado. Né? Então a gente pode dizer de novo, né, que a salvação é o resultado da morte expiatória de Jesus Cristo ali na cruz. Quando Jesus morreu ali na cruz, ele estava dizendo que estava querendo salvar toda a humanidade, né, que já estava condenada pelo pecado. Né? A Bíblia diz lá no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 1, dizendo assim, olha, e ele nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Né? Efésios, capítulo 2, versículo 1. Eu queria dizer uma coisa também, né, que nas aulas, se você puder escrever alguma coisa, também quiser trazer algum caderno para escrever, tranquilo. Né? Alguma coisa importante, né? O objetivo também, tudo que eu vou falar aqui, eu quero entregar para vocês. Né? Mas eu queria também que você não somente recebesse, mas também estivesse aí interessado em aprender. Qualquer dúvida também pode perguntar na aula que vem também, que você vai ler em casa. Mas olha, bispo, eu não entendi direito isso. Né? É tranquilo também, de boa. Então, salvação é isso, né? É o resultado da morte expiatória de Jesus ali na cruz, né? Para livrar a gente do pecado, da condenação eterna. Né? Podemos dizer também que a salvação é um ato da soberania de Deus, do poder de Deus, com o objetivo, né, de reconciliar eu e você com Deus. Porque quando nós pecamos, a Bíblia diz assim que eu e você ficamos separados de Deus. A gente vai explicar isso daqui a pouco melhor. Né? Mas o pecado fez a gente separar a minha comunhão com Deus. E aí quando Jesus veio, né, o seu poder, né, quem trouxe o seu filho foi Deus. Deus entregou, a Bíblia diz lá em João 3,16, diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse versículo aí, ó, anota aí para mim, João 3,16. Você precisa gravar esse versículo. Né? Vamos citar, eu vou falar, você vai recitar aí comigo, tá bom? Porque Deus amou o mundo, de tal maneira, que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, João 3,16. Depois você pode ver na sua Bíblia, ver lá no seu celular, né? A gente vai decorar alguns versículos aí no decorrer aí, né, dessas aulas. Uma outra coisa é quem tem Bíblia aí em casa? Bíblia mesmo, não celular. Todo mundo tem? Beleza. A semana que vem nós vamos usar a Bíblia. Né? Nós vamos usar a Bíblia. Por quê? Por que eu vou fazer isso? Né? Tudo bem, o celular é rápido, né? Para você achar, né? Mesmo que você não sabe onde está, né? Você acha mesmo. Mas a ideia também quero que você use a Bíblia para você aprender a manusear a Bíblia. Né? Para saber, olha, vai ter uma aula só sobre Bíblia. Né? Porque na Bíblia tem, alguém sabe quantos livros a Bíblia tem? 66 livros. Né? 66 livros. Né? 29, né, do Novo Testamento, né, 29 do Novo Testamento, 27 do Novo Testamento e 39, né, do Velho Testamento. Né, a Bíblia é dividida em duas partes, mas na hora da aula da Bíblia a gente vai esmiuçar isso com mais calma, com mais tranquilidade. Então vamos acertar aqui. Domingo que vem, se você não esquecer, traga a sua Bíblia, que fica mais fácil para você procurar. Mesmo que demore um pouco, vamos ler o Evangelho de João. Onde está esse Evangelho de João? No meu celular é tão rapidinho, né? É só procurar ali, né? Mas, né, não tem problema também não. Né? A gente vai aguardar, eu vou falar, está mais ou menos lá, ali, vou falar o número da página, a gente vai se acertar aí nesse sentido. Né? Então, a salvação também é um ato da soberania de Deus, do poder de Deus, que a Bíblia diz que Deus enviou seu Filho para reconciliar, né? Para, como eu posso dizer, né? É como se eu e você, a raça humana, quando pecou, ficou inimiga de Deus, né? Porque desobedeceu a Deus. Aí Deus enviou seu Filho,
né, como ato do poder dele para reconciliar, para fazer a gente amigo de Deus novamente. Né? A Bíblia diz lá em 2 Coríntios 5, 18 e 19, vou ler para você, diz assim, olha, ora, isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, e não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Diga comigo assim, o meu Deus, pela sua misericórdia, pelo seu poder, Ele enviou o seu Filho, o seu único Filho, Jesus Cristo, para reconciliar eu com Ele. Então, querido, olha, a salvação também é isso, é uma reconciliação. Né? Foi um ato do poder de Deus para reconciliar, fazer eu me tornar amigo dele novamente. Né? A salvação também é isso. A salvação também é uma demonstração do amor de Deus em relação à raça humana, né? Em favor da raça humana, para que, né, o homem fosse salvo da condenação do pecado. A Bíblia diz lá também, olha, em Romanos, capítulo 3, versículo 10, 11 e o 23, dizendo assim, olha, a Bíblia diz, não há um justo nem sequer um. A Bíblia fala isso, ó, não tem justo nessa face da terra. Por mais bonzinho que ele seja, que ela seja, o ser humano é injusto. Né? A Bíblia diz, não há um justo nem sequer um. Não há quem busque a Deus, não há quem entenda a Deus. Né? E a Bíblia diz lá em Romanos 3, 23, diz que todos pecaram e carece da glória de Deus. Ou seja, eu sou carecedor da glória de Deus. Não adianta eu querer bancar de bonzinho para Deus, que Deus me conhece. Que Deus conhece você, Deus sabe o que eu penso, o que você pensa. Deus sabe quando a gente fica nervoso. Né? Mas, mesmo Ele sabendo disso tudo, né, Ele é capaz de nos perdoar. Por isso que Ele enviou Jesus. Né? Porque a salvação é um ato mesmo da misericórdia, do amor de Deus em relação à minha vida, em relação à sua vida, com o objetivo de nos salvar. Né? Então, querido, olha, não tem, né, gente bonzinha não. Né? A Bíblia fala claramente, não há um justo nem sequer um. Né? Deus é pela sua misericórdia, Ele vai dando chance, vai perdoando. Né? Todos nós somos pecadores, a Bíblia diz, sabe, lá em Romanos 3, 23, todos pecaram e carece da glória de Deus. Outra coisa também, né, que a salvação ela é oferecida a todas as pessoas, sem exceção. Né? Todo mundo pode ser salvo, seja branco, seja preto, seja japonês, seja indígena. Né? A salvação é para todos. Né? E a Bíblia também diz, querido, que só Cristo pode trazer salvação. Né? Ele é o único, né, que pode tornar a gente, através dele, filho de Deus. A Bíblia diz lá em João 1,12, dizendo assim, olha, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Né? Então, olha, aquela coisa, né, de falar assim, todo mundo é filho de Deus. Não, todo mundo é criatura de Deus. Filho de Deus é aquele que recebe Jesus como Senhor e único Salvador. Né? Depois você pode ler, João 1,12. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Ou seja, Deus considera todo mundo, né, como criação dele, mas como filho é só aqueles que aceitam, né, Jesus como Senhor e Salvador dele. Né, e Deus, ele sabe disso. Né, então, só para esclarecer aí. Outra coisa, a salvação também, né, eu posso dizer também que é um ato da infinita misericórdia de Deus em relação à minha vida, em relação à sua vida. A salvação foi dada de graça. Né? Ou seja, não é pelo meu mérito, não é pelas minhas obras, não é pelas suas obras que você é salvo. Aquela pessoa é tão boazinha, então ela vai ser salva. Não é assim não.
Por quê? Porque Deus, ele é justo. Imagine se a salvação fosse por mérito. Então, aquela pessoa que fosse rica, ela teria mais condições de ser salva do que eu. Porque ela podia fazer muito mais boas obras do que eu. Né? Então, a salvação não é pelas obras. A salvação é quando eu entrego a minha vida ao Senhor Jesus e digo que Ele é o meu Senhor, o meu Salvador. Eu confesso, dizendo, Senhor, olha, eu sou pecador, eu reconheço as minhas falhas, eu aceito o Senhor como meu Salvador. A Bíblia diz assim, ó, lá em Efésios 2, 8 e 9. Vamos ler lá. Né? Eu vou citar aqui para você. Outro dia que eu sei de cor. Diz assim, pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem das obras, mas vem de Deus, para que ninguém se glorie. Né? Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Pois nós somos feituras dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras. Né? Então, olha, diga comigo assim, pela graça, eu sou salvo. É mediante a fé. Isso é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Isso é a salvação. A salvação é de graça. Né? Mas é mediante a fé em Cristo Jesus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Né? Então, ó, queria deixar bem claro isso aí. Outra coisa, a salvação teve um alto preço. Foi o quê? O sangue de Jesus ali na cruz. Não foi à toa que João Batista, quando João Batista viu Jesus, ele disse assim, olha, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então a gente pode afirmar que a salvação, né, nós podemos dizer assim, que resumindo aí sobre salvação, né, dizendo assim, como diz lá em Romanos 6, 23. Né? Romanos 6, 23 diz lá. Né? Esqueci agora, hein? Quando você esquece... 6, 23? É. Romanos 6, 23. Quando você esquece, você abre e lê de novo. 6, 23. Assim, porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus em Cristo Jesus é vida eterna para mim. Né? Diga comigo assim, o salário do pecado, é a morte. Mas o dom gratuito de Deus, é a vida eterna, em Cristo Jesus. Então, o salário do pecado, toda vez que eu peco, o que é o salário? É a recompensa. Né? Você trabalha, no final do mês você recebe. Devido ao seu suor, devido à sua dedicação, devido ao seu empenho, você recebe o seu salário lá. E quando você peca também, o salário é a morte. Mas a Bíblia diz que o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Deus, apesar do pecado me levar para a morte, mas quando eu estou em Cristo Jesus, né, Jesus vê lá e fala assim, ó, eu morri por ele. Então está cancelado essa morte na vida dele. Né? Ou seja, é uma coisa assim que só Deus pode fazer através do seu Filho. Né? Uma coisa que a gente tem que saber, ó, toda vez que eu peco, né, o meu salário, a consequência do meu pecado é a morte. Mas, como Jesus veio, né, então ele já morreu uma única vez pelos meus pecados. Então eu não vou ser condenado por causa disso. Né? Deus já sabe. É por isso que a palavra de Deus diz assim, quando a gente aceita Jesus, a Bíblia diz que Deus tem um livro lá no céu. E ele escreve o meu nome, o seu nome, daquelas pessoas que entregam a sua vida a Jesus lá no livro da vida. Porque um dia, quando ele voltar, quando a gente for ter que prestar conta diante dele de tudo que nós fizemos, ele vai pegar o livro e vai lá procurar lá, né? Ou vai pegar lá o smartphone dele lá, não sei como é que vai ser, né? Que é o nome de muita gente, vai lá procurar rapidinho, opa, Rafael do quê? Rafael Rodrigues. Opa, peraí, Rafael Rodrigues. Ah, sim, esposo da Natália. Pode entrar, seu nome está aqui. Né? Vai ser assim lá, mais ou menos assim. Aí, filho, seu nome não está. Já era. Ó, fica aqui, do meu lado aqui. Depois a gente conversa. Né? Vai ser mais ou menos assim. Né? Ou seja,
É por isso, querido, olha, que quando eu peco, a palavra de Deus diz lá que Deus vai lá e, olha, eu morri por ele. Ele me aceitou. Ele aceitou o meu sacrifício. Então, está cancelado o seu pecado. Mas isso não quer dizer que a gente não precisa reconhecer o nosso pecado. Isso não quer dizer que a gente precisa abandonar o nosso pecado. Né? Como a Bíblia diz, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Né? Ou seja, eu peco e já sei, preciso da graça do Senhor, me perdoa aí. Né? Senhor, me ajuda a não fazer mais. Senhor, me purifique, me renova. Né? É nesse sentido, irmãos, né, que a gente vai, né, caminhar. Mas vamos ver a origem do pecado. A gente falou um pouquinho sobre salvação, a origem do pecado. Como que o pecado surgiu? Vamos pegar seu celular aí, a sua Bíblia, se você tiver. Vamos ler a Bíblia lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 26 e 27. Gênesis capítulo 1, versículo 26 e o 27. Alguém lê para mim aí, por favor. Quem achou pode ler. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Isso, só um pouco, depois você lê o próximo. Aí está dizendo, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Né? Não sei se você, quando você já leu esse versículo, você pensou assim, peraí, está no começo da criação. Deus está dizendo assim, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Isso significa que Deus, lá na sua glória, quando não existia nada, né, Deus pensou em mim, Deus pensou em você, e falou, vou fazer o homem à imagem e semelhança minha. Né? Ou seja, ele não disse assim, eu vou fazer alguém semelhante a mim. Não, ele disse, façamos. Quer dizer que lá na eternidade já existia o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eles três estavam se conversando lá, vamos fazer alguém semelhante a gente? Né? Que tenha o mesmo pensamento, que tenha as mesmas condições que eu tenho, né? Que nós temos. Né? Ou seja, Deus, quando Deus falou, façamos o homem, lá no céu existia lá o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eles três estavam conversando e dizendo, vamos fazer alguém semelhante a gente. E aí o texto 26 diz que Deus falou assim, olha, nós vamos dar autoridade sobre todas as coisas, sobre eles. Né? Eles vão dominar sobre tudo. Né? Assim como a gente domina, eles vão também dominar o espaço deles lá. Né? Mas continua aí. Verso 27. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Isso, até aí. Ou seja, a gente vai ver o resultado da criação. E quando Deus criou o ser humano, né, e colocou lá no jardim, né, a palavra de Deus está dizendo, né, que Deus, ele deu o livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio? Alguém sabe aí? Liberdade para fazer o que quiser. Isso, exatamente. O homem não era um robozinho, né, que colocava o botãozinho nas costas dele, dava a corda, ele saía lá andando assim, vamos para a direita, vamos para a esquerda, Deus está me mandando, acabou a corda, parei, aí Deus vai lá. Não, Deus podia ter feito assim, poderia, né, mas não teria graça. Né? Ou seja, não teria, a gente seria o quê? Né? Dominado, controlado. Né? A gente não teria querer, não teria vontade, né? Mas Deus deixou um livre-arbítrio para você escolher o que você quiser. Né? E a única limitação que Deus colocou lá era o quê? Que o homem não podia comer da árvore lá daquele jardim. Uma das árvores lá do conhecimento do bem e do mal, eles não poderiam comer. Vamos ler o texto lá. Vamos ler lá. Gênesis capítulo 2. Eu vou ler para vocês aí. Gênesis capítulo 2, do verso 4 em diante. Gênesis 2, do verso 4 em diante. Esta é a gênese dos céus e da terra, quando foram criados, quando Deus os criou. Verso 5. E não havia ainda nenhuma planta
do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra. E também não havia homem para lavrar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Ou seja, não havia o que? Chuva. Havia o que? Uma neblina que subia da terra. Verso aí 6. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. É por isso que quando Noé falou assim, olha, Deus vai destruir a terra com chuva, você está brincando, Noé. Como que Deus vai chover? Não tem isso, Noé. É por isso que eles não acreditaram que Deus ia fazer chover. Né? Mas eles, não, você está doido, Noé, nunca choveu, ó. É da terra que sobe a água. Não precisou, Deus vai fazer chover. Né? Fica mais fácil você entender assim. Né? Porque a Bíblia está dizendo aqui que subiu uma neblina. Né? Ou seja, não havia chuva. Né? Mas vamos continuar aqui, é só um parênteses aí. Verso 7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus o jardim do Éden, na direção do oriente, pois nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vistas e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía o rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo em 4 braços. O primeiro chamava Pison, o que rodeava a terra de Ávila, onde há ouro. O ouro da terra era bom. Também se encontram lá o abidélio e a pedra de ônix. O segundo rio chamava Gion, é o que circunda a terra de Cuxi. O nome do terceiro rio é o Tigre, o que corre pelo oriente da Síria. E o quarto é o Eufrate. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e colocou no jardim do Éden, para cultivar e guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque o dia que dela comeres, certamente morrerás. Né? Então Deus criou o jardim lá do Éden, né? Colocou o homem lá e disse, olha, aqui colocou todas as árvores lá, e colocou 2 árvores principais lá, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do mal. A árvore do conhecimento do mal, eles não poderiam comer o fruto. Mas da árvore da vida, Deus não falou nada. Infelizmente, Adão e Eva resolveram comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, que não era para comer. Se eles tivessem comido da árvore da vida, eles não iam mais morrer. Mas como eles escolheram comer da outra, né? E Deus falou assim, o dia que você comer dessa árvore daqui, filho, você vai morrer. Né? Então, mas o fato é que eu estava dizendo, né, que Deus colocou o homem lá como livre-arbítrio. E é interessante assim que a Bíblia diz que toda tarde, no final do dia, Deus ia lá com o homem e com a mulher. Falei, e aí, como é que foi o seu dia? Como é que passou aí? Tem alguma dúvida? E aí, Adão e Eva sabatinavam ali com Deus, dizendo assim, ó, Senhor, mas o que é isso? Por que isso? Por que aquilo? Por que isso? Ou seja, todo dia Deus ensinava, tirava as dúvidas de Adão e Eva. Né? Ou seja, era um compartilhar lá, era um crescimento diário. Né? A Bíblia não diz quantos dias duraram isso. Né? Mas um dia o homem resolveu desobedecer, andar de acordo com o seu querer. O homem resolveu querer ser Deus. O problema foi esse. Né? O homem resolveu, falou assim, meu, mas como Deus é sábio, meu. Ele sabe de tudo, não tem uma resposta, uma pergunta que a gente fala para ele que ele não responde. Ele sabe de tudo. E aí o que aconteceu na mente deles? Assim, ó, eu quero ser que nem ele. Né? E irmãos, olha, a Bíblia diz, se a gente fosse continuar a ler, né, que
aqui no verso 18, vamos ler o verso 18, diz assim, ó, e disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe ao homem para ver como lhe chamaria, e o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. E deu o nome, o homem, a todos os animais domésticos, aves dos céus e todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Ou seja, só até aqui. Então, o que Deus fez? Deus pegou, Deus criou quem primeiro? Adão. Certo? Deus criou a terra, ok, beleza, fez tudo lá, e aí depois colocou Adão lá. Aí Deus deu sabedoria para Adão. Adão era limitado, irmãos. Ele estava aprendendo e não tinha limitação para ele. Né? E a Bíblia diz que ele colocou o nome em todos os animais. Só estava ele sozinho. E aí ele colocou o nome em todos os animais. Foi colocando leão, formiga, né, jacaré, né, foi colocando o nome de todos os animais lá. Né, tudo que é tipo de passarinho, tudo que é tipo de ave, tudo que é tipo de planta. Ele foi colocando o nome. E aí, por que Deus fez isso? Para o homem perceber que não havia ninguém lá naquele mundo que ele vivia que era semelhante a ele. Aí a Bíblia diz que o homem percebeu e falou assim, opa, ó, a galinha tem o galo, né? O jacaré tem a jacarezinha, né? O cavalo tem o seu parceiro lá, a sua cavala, né? E eu? Aí ele falou assim, não tem ninguém, né, que é semelhante a mim. Ou seja, Deus fez de propósito isso, para que o homem percebesse que não havia ninguém para que ele pudesse se relacionar. E aí o homem sentiu falta, aí quando o homem sentiu falta, falou com Deus, aí Deus criou a mulher. Né? E aí, sim, depois, nesse período, quando a mulher veio, o homem já tinha dado nome a todos os animais. Imagine aí, querido, olha, a capacidade de inteligência que o ser humano tinha naquela época. Né? E aí eles começaram a conviver lá, Adão quando Deus fez o homem, quando Deus fez a mulher, Adão ficou maravilhado, né? Viu, até que fim, eu tenho osso do meu osso, carne da minha carne, né? Chamou a mulher de varoa, tal, e aí a história continua. Aí no capítulo 3, né, depois você pode ler depois lá em casa, eu parei no 20, né, mas vamos pular para o capítulo 3. Né, diz assim, mas a serpente, mais sagaz de todos os animais selváticos, que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu a mulher, do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis e nem tocareis nele, para que não morrais. Deus disse para não tocar? Não. Deus disse para não comer. Aí já começa a desvirtuar aqui. Né? E o que aconteceu, querido? Olha, é uma coisa que a gente vai falar um pouquinho mais para frente lá. Né? Aí você vai falar assim, mas como que surgiu a serpente? Né? Como é que ela infiltrou lá? Né? Aqui no livro a palavra, né? A Bíblia não se detém na criação dos anjos. A Bíblia não fala muito a respeito disso. Né? Mas a Bíblia fala que quando Deus criou os anjos, Deus criou também eles livres também. Para escolher, né, com a capacidade maior que nós, como ser humano, com mais poder, mas não era semelhante a Deus. Os anjos não são semelhantes. A única criação que é semelhante a Deus somos nós, seres humanos. Os anjos não é semelhante a Deus. Os anjos têm poder, cada um tem o seu poder, tem as suas qualificações, né, que são mais poderosos do que nós. Mas a única diferença, né, é que eu e você somos semelhantes a Deus. E a única coisa também, né, você pode falar assim, mas se Deus criou os anjos primeiro,
né? E aí o que aconteceu? Deus criou os anjos, né? E eles tiveram lá um determinado de tempo, que a gente também não sabe, que eles tiveram que fazer as suas escolhas. Servir a Deus ou não servir a Deus. E aí a história, a palavra de Deus diz lá no livro de Isaías, né? Citando como uma figura de um rei lá, que os anjos, que Satanás, ele era um dos melhores anjos que havia lá no céu. Né? Ele era o braço direito de Deus. E aí ele falou assim, eu quero ser que nem Deus. E aí ele se rebelou lá no céu, né? E fez a cabeça lá de um terço de todos os anjos do céu. Não, ó, eu vou subir, vou sentar lá no lugar dele. Você está comigo? Estou com você. E aí se rebelaram, mas só que Deus é muito... Deus que criou eles. Né? E aí Deus expulsou todos eles de lá. Um terço de todos os anjos do céu desceram, né? Saíram da presença de Deus. Né? E aí, como Deus deu autoridade para os anjos, Lúcifer, que é Satanás, né? Ele tinha todo o poder, a Bíblia diz que ele se fez como uma serpente. Né? E Deus permitiu que ele estivesse lá no jardim. Né? Ou seja, a gente pode perguntar, pastor, eu estou lendo aqui esse texto, né? E dá a impressão, né, que Adão e Eva falavam com os animais. Né? Ou seja, eles se comunicavam de alguma maneira, com certeza. A Bíblia não entra em detalhe disso. Mas o fato é que eles se comunicavam, né? E a Bíblia diz que Satanás entrou lá como serpente e começou a desvirtuar, né, o que Deus havia falado, né, para eles também se rebelarem contra Deus. Né? E Deus permitiu que isso acontecesse. Né? Que também era um período de o homem dizer, olha, eu vou servir a quem? Né? A Deus ou vou me rebelar contra Deus? Né? Todos os seres humanos que Deus criou tiveram um período de experiência, podemos dizer assim. Você vai servir voluntariamente ou você vai querer se rebelar? E aí nós já sabemos da história que Adão e Eva se rebelaram, porque eles quiseram ser que nem o quê? A Deus. Né? E diz assim, olha, verso 2, capítulo 3, verso 2. Respondeu a mulher, do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis e nem tocareis nele, para que não morrais. Verso 4. Mas a serpente disse à mulher, não é certo que você não vai morrer, porque Deus sabe que no dia que deles comerdes, vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Ou seja, Satanás começou a seduzir eles, dizendo, olha, sabe por que Deus não permitiu que você coma desse fruto aqui? Porque o dia que você comer, você vai ser que nem ele. Aí, os olhão de Eva cresceram, né, mas eu vou ser que nem Deus, o dia que eu comer isso, é por isso que ele está me restringindo eu comer. Mas eu vou acreditar em Deus ou vou acreditar nessa serpente aqui? Né? E aí foi a causa, né, da desobediência, né? E nós sabemos aqui, a gente não vai ler porque a gente não tem todo esse tempo, né? Que o período da nossa aula é 1 hora no máximo, né? Mas eu quero deixar como lição aí para vocês, para a semana que vem. Vocês vão ler todo o capítulo 3 de Gênesis. São 24 versículos. E aí vocês vão ver que Adão e Eva pecaram lá. E aí você vai escrever as consequências do pecado. Quais foram as consequências? O que gerou eles desobedecerem? O que gerou eles quererem ser igual a Deus? Quais foram as consequências que eles tiveram depois de eles se rebelarem contra Deus? Houve alguma consequência? Quais são essas consequências? Que foram? Qual foi o resultado da desobediência? Né? Então, a semana que vem você vai trazer isso por escrito aí para mim. Né? Outra coisa também, vou dar outra liçãozinha aí para você. Você vai escrever do seu jeito, conforme você quiser. Né? Por que você quer se batizar? Aí você vai, eu quero me batizar por causa disso. Não tem certo, não tem errado. Né? Você vai escrever lá, quero me batizar, porque aí você vai escrever lá. Tá certo? Beleza? Para você decorar essa semana, João 3,16.
lê o capítulo 3 aí de Gênesis, né? Você vai colocar as consequências do pecado, da desobediência de Adão e Eva, as consequências que houveram, né? E a terceira atividade lá, porque eu decidi me batizar. Você vai escrever, por que eu quero me batizar? Fala. Gênesis 3. É Gênesis 3, do verso 1 ao verso 24, são 24 versículos. É isso mesmo. Certo? Mas vamos continuar aqui. Né? Alguém mais alguma dúvida aí? Tranquilo? Né? Beleza. Né? Então, aí você vai ver lá, tem várias consequências lá que houveram da desobediência. Aí você vai ler, vai escrever lá para mim, né? E a gente vai compartilhar aqui. Né? Ou seja, a gente pode dizer também, né, que a Bíblia fala assim, que ó, através de Adão e Eva eram nossos representantes lá no jardim. Se eu estivesse lá, se você estivesse lá, bem provável, 100% que nós íamos agir da mesma maneira. Aí você pode falar assim, Deus, eu não estava lá, né? Eu não estava lá, esse cabeção aí foi comer que não devia, né? Aí, ó, as consequências, né? Não sou culpado dele. Né? Você pode até dizer isso, mas eu quero dizer que é mentira esse pensamento. Porque se a gente estivesse lá, a gente ia fazer a mesma coisa. Né? Imagina se eu colocar aqui e falar assim, ó, não falar o que é essa água que tinha aqui, ó, não pode mexer. Pior coisa. Né? Você fala para uma criança, não mexa nisso. Você vai ver que daqui a pouco, né, tá aberto, né, tá derramado, se bobear tá bebendo. Né, para experimentar o gosto. Né, o ser humano é um ser humano curioso, né, que quer descobrir, que quer fazer qualquer coisa. Então Adão e Eva, eles eram representantes nossos lá, né, e eles pecaram, né, o pecado passou para a gente também. Né, você pode falar assim, ó, a criança quando nasce, pode ser, mas criança pequenininha, né? Passa 3 meses, 2 meses, começa a ensinar a criança, ela quer fazer o que ela quer. Né, mas você fala, mas como que ela quer? Ela nem sabe o que é certo e o que é errado, mas ela quer. Está lá o instinto dela. De Adão e Eva está lá já, que quer se revoltar contra o pai, contra a mãe, quer fazer do jeito. Abre a boca, não quer abrir a boca, né? Não quer comer na hora que ela quer comer, né? Quer comer coisa que não pode, né? Ou seja, é o instinto do ser humano. Né? Ou seja, não tem, né, como isso mudar, irmãos. Né? Não tem como isso mudar, porque é instinto. Adão lá estava representando e a gente tem a mesma natureza que eles têm. A Bíblia diz assim, vamos ler lá, Romanos capítulo 5. Romanos 5. Romanos 5, verso 12. Romanos 5, verso 12. Diz assim, vou esperar todo mundo achar aí. Romanos 5, 12. Todo mundo achou aí? A minha Bíblia está na página 1483, mas não sei se é a sua mesma que a minha. Romanos 5, 12. 5, 12. Diz assim, 5:12, achou aí? Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Ou seja, está dizendo aqui, que estava dizendo aqui, que o Adão estava representando lá. Dizendo assim, vou ler de novo. Assim, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, por Adão entrou o pecado no mundo, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Se Adão pecou e morreu, então a consequência minha e sua vai ser a mesma. Aí continua. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia,
não é assim o dom gratuito como ofensa. Porque se pela ofensa de um só homem morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom da graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O que ele está querendo dizer? Começando a dizer, se a gente fosse continuar lendo, você vai ver que vai chegar uma hora que vai falar assim, olha, assim como Adão é representante nosso, que trouxe as consequências do pecado, assim também Jesus é representante do outro lado. Ele veio ao mundo sem pecado, né? E ele viveu para que eu também, aceitando ele, tivesse os mesmos direitos que ele tem. Né? Apesar de eu ser homem, né? Mas Jesus também, ele representa uma outra, como eu posso dizer, né? Um novo homem, né? Que Adão trouxe a morte, Jesus trouxe vida. E quando eu aceito Jesus, eu recebo a vida. Mas se eu não aceito ele, eu estou já automaticamente, né, dizendo que eu vou viver a morte eterna. Né? Mas a gente vai continuar falando mais sobre isso. Né? Aqui no verso 17 aí desse mesmo capítulo diz assim, ó, se pela ofensa de um e por meio de um reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça, o dom da justiça, reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Né? Então, está dizendo isso que eu estou dizendo aqui, né? Que Adão representa a morte, mas Jesus representa a vida. E quando eu aceito Jesus, eu recebo vida eterna. Né? É só para explicar, né? Essa correlação, né? Que nós temos com o Senhor Jesus. Mas nós vamos parar por aqui, né? E na semana que vem a gente vai continuar. Não sei se tem alguma dúvida, alguma pergunta, né? E eu vou entregar para vocês essa aula. E aí eu queria saber assim, né? Ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quem está faltando? Faltando a Kailane, que veio hoje, e a Maíra, né? Que ela acabou não entrando, acho que deve ter dormido até mais tarde. Né? Mas eu estou gravando aqui, ela falou para mim que ia entrar, não sei o que aconteceu. Não sei com o celular dela, não sei, mas aí eu vou saber depois. Hoje à tarde eu fico sabendo. Mas, como é que eu faço para entregar para vocês? Vocês querem impresso ou eu mando por e-mail? O que vocês preferem? Manda por WhatsApp. Ou mando por WhatsApp? Bate uma foto aí e manda pra todo mundo. Não, eu tenho isso aqui, vai eu mando em PDF. Manda em PDF, melhor. Isso, PDF para todo mundo. Todo mundo tem WhatsApp aí, né? Beleza. Aí vocês... Da Fernanda, acho que eu tenho. Tem também, né? Ah, tá no grupo lá, tá no grupo. Manda no grupo do batismo, né? Eu ponho o nome do batismo, todo mundo pega. Isso. Tá legal, então eu vou fazer hoje à tarde, aí já põe. Mas aí não precisa imprimir não, né? Eu posso estudar por Não, pode estudar por lá, não vez, precisa imprimir nada, não precisa imprimir nada. Só para vocês terem aí, vocês olhem lá, lê, dá uma estudada, tranquilo. Só não vai ter as tarefas lá que eu não coloquei aqui no papel. Tá bom? Alguma dúvida a mais? Não? Tranquilo? Obrigado aí por vocês virem, né? Vamos caminhar aí em nome de Jesus. Outra coisa, as aulas, né? A semana que vem ainda eu vou dar aula, mas talvez a outra semana já é a bispa, aí vai ser um dia vai ser o pastor João, e aí não vai ser sempre eu não. Tá? A gente vai dividindo aí, tá bom? Vamos ficar em pé. Vai poder colar não, né? Oi? Vai poder colar não. Não, então. Ou seja, também na lição lá, né, você vai ler Gênesis 3, né? Isso também serve para Fernanda e o pai, você escreveu aí. Ô filha, o que você entendeu que eu não entendi? Não tem problema, né? Você escreve. A outra coisa, né? Se você quiser, é melhor você fazer no papel mesmo, faz no papel que é melhor, saber e tal. Na verdade, precisa você escrever no WhatsApp, não, melhor. Mandando particular para mim, né? Não. Você escreve no papel e traz para mim, né, numa folha lá, né, as consequências da desobediência de Adão e Eva lá no jardim. Quais foram as consequências que eles tiveram lá? Tá? São várias lá, você vai escrever lá, depois da semana que vem a gente volta aqui compartilhando sobre o que vocês escreveram e responderam lá. Lembrando, né, são 3 atividades. Decorar João 3,16, Gênesis 3 e a outra pergunta é por que quer se me batizar?
Tá certo? Você responde lá, tranquilo. Não precisa ser um tratado, né? Pode ser uma frase. Eu sou péssima pra decorar coisa. Né? Mas o João 3,16 é fácil. Se você quiser decorar no sábado à noite ou no domingo de manhã, você não vai decorar. Né? Deixar para a última hora é a pior coisa. Você começa a decorar amanhã, hoje à tarde, aí você começa a repetir, lavando louça, fazendo qualquer outra coisa, entendeu? Né? No intervalo lá do reclame assim, de televisão, ou do filme lá, né? Você vai recitando, tanto que você lê, eu tenho dificuldade de decorar, escreve. É assim, quando eu começo a decorar algumas coisas, opa, né? Decorei. Aí, não, tá difícil, eu vou escrever. Que aí porque nós temos 5 sentidos, certo? Né? E aí, você usando todos os sentidos, fica mais fácil para você decorar, absorver as coisas. Então, se você escreve, né, você lembra que a professora mandava você escrever não sei quantas vezes lá, o número 1, de 1 a 10, escreve lá, toda a folha lá, a tabuada, né? Ou seja, nada mais era para você gravar, a gente gravar, né? Eu passei por todo mundo passa por isso. Né? Você escreve lá, a folha inteira, 5 páginas, 10 páginas. Qual que era o objetivo? De você gravar. Né? Assim também é as outras coisas. Se você tem dificuldade de gravar, escreva que você vai gravar, com certeza. E tanto você falar, tanto você escrever, você gravou. É assim que funciona em qualquer área. Né? Não tem jeito, tá bom? Mas vamos lá, vamos agradecer a Deus por essa manhã. Obrigado aí pela presença de vocês. Né? Pai, muito obrigado, Senhor Deus, por essa manhã, pela vida de cada um aqui presente, que o Senhor venha fortalecer a fé de cada um. Pai, repreendemos nessa hora toda a ação do inimigo, continue a guardar a vida de cada um aqui presente, Pai. O Senhor sabe, Pai, dessa pandemia, e nós queremos te pedir a tua proteção, os teus cuidados sobre nós. Deus, muito obrigado, porque até aqui, Pai, o Senhor tem feito diferença na nossa vida. E sabemos, Pai, que a pandemia, Pai, por mais que ela tenha levado tantas pessoas, sabemos também que o Senhor tem o seu plano, o Senhor tem o seu propósito, o Senhor tem a sua hora certa para a vida de cada um de nós. E nós queremos agradecer pelo teu cuidado, pela tua proteção. Cumpre em nós, Senhor, os teus planos, a tua bênção, Pai. Nos ajuda a estarmos também logo mais hoje à noite na tua casa. Fortalece a nossa fé. Deus, vai tirando todo tipo de ansiedade do nosso coração, todo tipo de medo, de receio. Nos ajuda também a fazermos a nossa parte, Pai, a nos cuidar também. Deus, muito obrigado, Pai. Fortalece a fé de cada um de nós. É no nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Estamos terminados. Tchau, bispo. Tchau, pessoal. Deixa eu perguntar pro bispo, eu posso levar o negócio que o senhor falou lá, porque ia pro... Não, Escrito? Isso. Tá, eu imprimo, isso aqui tá rabiscado, eu imprimo Tá. e te dou hoje à noite. Tá bom, então. Obrigado. Senão eu mando eu imprimo e deixo aqui comigo. Tá bom. Tá bom? Tá bom, obrigado. De nada, que isso.